Etapas da caminhada com Jesus é o tema da nossa mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Dá tempo de você compartilhar o link da transmissão com familiares e amigos. E é muito bom quando você vier para o culto, posta alguma coisa na rede social, porque muita gente é alcançada. Quantos testemunhos que nós temos ouvido, a pessoa vê às vezes um story e pergunta assim, que igreja é essa? E aí ali começa o despertar, o interesse para vir aqui conhecer. Então marca a sua igreja e vamos fazer com que a nossa igreja e o evangelho cheguem o mais longe possível. Etapas da caminhada com Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. A maioria das traduções dizem: só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar? Todos nós vamos orar por essa palavra? Santo Deus, obrigado, meu Deus, pela palavra viva do Senhor, palavra poderosa. Ó Deus, abençoe para que ela alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus que fala. E a voz do Senhor é uma voz inconfundível. Se Tu não falares, tudo que eu disser vai ser em vão. Então que o Teu Filho, ó Deus, possa desaparecer, para que somente o Senhor resplandeça. E que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos no incomparável nome de Jesus. Amém. Etapas da caminhada com Jesus. Em regra, são os pontos que eu destaquei aqui. Estes pontos resumem a jornada da caminhada cristã de praticamente todos nós, ou de todos nós. É um resumo. Pode ter uma variaçãozinha aqui, numa direção ou na outra, mas em resumo está nestes 4 pontos. A caminhada com Jesus começa com admiração. Veja o que dizem os versículos 1, 2 e 14. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é um profeta, o profeta que deveria vir ao mundo. Então, as pessoas são atraídas a Jesus por causa dessa admiração. O versículo 14 ele é mais incisivo, porque diz que quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir. Então as pessoas eram atraídas a Jesus por várias razões. Naturalmente, os chamados pais da igreja, os antigos, eles diziam que nós temos em nós aquilo que eles chamavam de semente da religião, semen religione. Olha que interessante, a palavra que foi transliterada, a sementinha. Uma criança, quando vai ser concebida, começa ali na semente.
Então eles diziam que nós temos em cada um de nós a semente da fé. Eles expressaram dessa forma, religião, mas para se referir à fé. Todos nós nascemos com essa inclinação. Eu bato muito nessa tecla. O salmista, quando diz assim: Senhor, assim como a terra seca anseia por água, assim a minha alma tem sede do Senhor. É uma inclinação natural de todos nós. Não é um defeito de fabricação, é um item de série. Todos nós nascemos com fome e sede por mais de Deus. Todos nós nascemos com a inclinação para o conhecermos. Quando a pessoa não consegue discernir por meio da palavra, por isso é tão importante o ensino, a proclamação, a disseminação da palavra, para que essa inclinação natural, espiritual e religiosa que as pessoas têm, não descalibre e comece a trilhar caminhos quaisquer. Então, a pessoa daqui a pouco ela pode adorar um mosquito, pode adorar uma vaca, igual acontece na Índia, que eles têm milhões de deuses diferentes. Então, a palavra nos ajuda a calibrar a nossa fé, saber exatamente a direção que ela tem que ir, o percurso que tem que fazer, o caminho que precisa trilhar. Porque, naturalmente, todos nós temos essa inclinação, por mais e mais de Deus. Jesus é naturalmente adorável, pela sua essência, mas também pela sua majestade. Mas outras coisas atraíam as pessoas a Jesus. Por exemplo, os milagres que ele fazia. Então, quando ele começou a fazer milagres, as pessoas foram ali em multidão atrás dele. É tanto que quando ele passou onde Zaqueu estava, ele teve que subir numa árvore para ver Jesus. Quando Jesus curou a mulher com fluxo hemorrágico de 12 anos, ela estava no meio de uma multidão. O texto fala sobre isso, uma multidão, estava no meio de uma multidão. E ela tocou em Jesus. Aí Jesus disse: quem me tocou? Aí os discípulos falaram: a multidão te aperta. Ou seja, muita gente ia atrás de Jesus. Muita gente, por onde ele passava, na beira da praia, nos bosques, nos desertos, por onde ele passava, principalmente no começo do seu ministério, porque ele carregava consigo a divindade e os poderes sobrenaturais. Então ele multiplicou pães, ele multiplicou peixe, ele transformou água em vinho, ele curou pessoas que estavam irreversivelmente comprometidas nos seus movimentos, curou paralíticos, ele fez defuntos ressuscitarem, ele expulsou demônios. Então ele fez muita coisa sobrenatural. E as ações sobrenaturais, naturalmente, atraem as pessoas a Jesus. Elas estão em busca de algo novo, mas elas também estão em busca de alívio. Eu já preguei para vocês o texto de Mateus, um convite irresistível de Jesus. Jesus falou: venham a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite, quem é que não encaixa numa dessa aí, pelo menos uma vez na vida? Pessoas que estão esgotadas, pessoas que estão arrebentadas, pessoas que estão sangrando, pessoas que estão detonadas, nocauteadas na lona, precisam. E quando ouvem esse convite, vão em busca de Jesus. Então elas vão em busca de Jesus também por causa do alívio que querem receber do Senhor. Então o primeiro contato com o Senhor geralmente é esse: Senhor, ouvi falar do Senhor. Senhor, eu ouvi a tua fama, por isso eu vim ao teu encontro. Então as pessoas ouviam falar sobre Jesus. Até quem era cego podia ouvir falar: Jesus. A mulher com fluxo hemorrágico, o texto diz que gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época e não teve ginecologista no mundo que pudesse tratar aquele corrimento que ela tinha há mais de 12 anos. E aí, completamente esgotada, ouviu falar sobre Jesus. No coração acolheu aquele sentimento: se ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Então foi em busca de Jesus por causa da admiração. Muitos se aproximavam de Jesus pelos milagres que ele fazia. Por isso que muitas vezes ele dava um chega para lá em muitos deles. Por quê? Porque às vezes acontece o oportunismo. E é muito importante que você saiba que o Senhor conhece o nosso coração. Existe busca sincera? Existe. Mas existe também busca de oportunismo, que é a pessoa que busca simplesmente
para satisfazer uma necessidade específica, de um momento específico. A Bíblia diz em um dado momento que não precisava que ninguém falasse para Jesus sobre o ser humano, porque ele conhecia o ser humano, ele conhece o ser humano. Então ele sabe, por exemplo, quando nós o buscamos, às vezes por uma admiração, às vezes por uma curiosidade, porque alguém nos falou sobre ele e nós queremos o conhecer. Essa é a primeira etapa da caminhada com Jesus. Tem uma segunda etapa. Essa aqui, você percebe que o caldo já vai engrossando. Os níveis vão subindo, igual no jogo do videogame. O nível, você passa um nível inicial, aí você vai para um intermediário. Já vai ficando mais difícil. Primeiro procura Jesus na caminhada por admiração. Aí a etapa seguinte é a confrontação, porque o Senhor não deixa passar batido. Se tem uma coisa que Jesus não quer ser, é diplomata conosco. Ele repudia, ele rejeita a diplomacia banal. Ele não quer ser um diplomata. Ele não quer fazer de conta que é um bom camarada, mas ele tem uma mensagem a nos entregar. Então, essa é a segunda etapa da caminhada com Jesus. O Senhor nos confronta. Olha o que dizem os versículos aqui. Versículo 26, 27. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. 60 a 62. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Enquanto estava na fase só de ver o milagre acontecendo, estava bom. Mas aí Jesus começa a arrochar o nó. E quando ele fala isso, a repercussão é imediata, a reação é imediata. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso lhes escandaliza? O Senhor passa uma ressonância em nossa alma. Ele conhece com perfeição sem sequer precisarmos abrir a boca. É o que diz no Salmo 139. Antes que a palavra me chegue à boca, tu a conheces muito bem. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor passa o seu sonar em nosso coração. Então muitos murmuravam a respeito do que ele havia falado e disse-lhes: isso escandaliza a vocês? O que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E por último, versículos 70 e 71. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então Jesus não poupa, ele não está interessado na multidão. Ele está interessado nos corações, e que haja ali um quebrantamento sincero, porque o Senhor mesmo sabe, porque as regras foram definidas por ele, do jogo. Ele sabe que sem arrependimento não vai ter transformação. Ele sabe que o arrependimento é palavra-chave na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que quem se arrepende dos seus pecados e os abandona, como diz a palavra, alcançará misericórdia. Mas como é que alguém vai se arrepender se ela não for confrontada com a realidade sobre a sua vida? Então, arrependimento é uma palavra que significa a metanoia bíblica, é a mudança de mente. E como dizia Dr. Augusto Nicodemos, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Então você vai sendo defrontado, confrontado, e aquela verdade é esfregada na sua cara. E você tem a chance de mudar. Então o Senhor não está preocupado com o nosso ego, Ele não está preocupado em que nós recebamos de qualquer maneira a sua palavra, mas que sejamos por ela transformados. A gente que tem carro, você tem carro, tem moto, você sabe, por exemplo, o problema de combustível adulterado. Nós tínhamos um carro novo e tínhamos ido de Belém para Palmas, Tocantins. Aí na volta parei num posto em Açailândia, enchi o tanque grande do carro que nós tínhamos na época, daria para chegar em Belém. Chegou só no cheiro, no finzinho.
Mas aí o carro começou a dar uns tremeliques lá, e era um carro automático, e eu disse, vai apagar mesmo, não sabia nem que carro automático podia apagar. E aí deu um problemão assim, e o carro nem queria depois ligar. Aí estava na garantia, liguei para a concessionária, mandaram buscar no guincho, e depois veio o relatório. Combustível adulterado. Então a palavra do Senhor, da mesma forma, não pode ser adulterada. A palavra tem que ser exposta como ela é. A palavra bruta, no sentido de que, olha, deixa eu depurar bem aqui, deixa eu filtrar e depurar, porque tem muita coisa que não pode, vai desagradar as pessoas. Às vezes as partes que nós queremos tirar para não desagradar as pessoas são exatamente as partes que vão transformar as pessoas. A palavra tem que ser administrada. A palavra tem que ser apresentada para as pessoas, porque é a palavra do Senhor. Então o Senhor confronta os seus discípulos. É a segunda etapa da caminhada com Jesus. Depois da empolgação vem a realidade, como se fosse a segunda-feira. Você participa da conferência, do projeto missionário, você vem para o culto dominical, você fica, como dizem os irmãos pentecostais, tocando o manto, e aí naquele momento você está empolgado, está naquela euforia coletiva, mas aí vem a segunda-feira, aí você volta para o seu contexto normal, às vezes para a empresa, onde tem um monte de carnal, de pessoas descrentes, que não são convertidas, que não temem a Deus, e às vezes você está numa casa também onde não se adora a Deus, e tudo aquilo é tão desfavorável, e você se sente intimidado espiritualmente, se sente coagido, você fica ali acanhado, e às vezes até se acovarda, porque não quer bancar o peso de carregar a cruz, de caminhar com Jesus, de estampar Jesus na boca, mas também na vida, no exemplo, da forma como você vai viver, dizer assim, eu decido me tornar um homem de Deus, um verdadeiro cristão. Depois da empolgação vem a realidade, as segundas-feiras da vida. Então o Senhor confrontou a muitos. Chegar empolgado diante de Jesus, o admirando, é muito comum. A Bíblia fala sobre um jovem, não cita seu nome, só diz assim, um jovem rico. Ele chegou todo empolgado diante de Jesus e disse, bom mestre, eu quero te seguir, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus deu para ele uma resposta que não deu para todos, porque ele leva em conta a nossa personalidade, a nossa individualidade. Para cada um de nós, Deus tem uma resposta. Ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe qual é o falso Deus que está dominando o nosso coração. No caso daquele jovem rico, não à toa tem esse subtítulo na passagem, o Deus dele era o Deus Mamon, que é o Deus de muita gente, que é o Deus do dinheiro. Jesus diz, quer me seguir? Está empolgado? Pois vai e venda tudo que você tem, depois você venha e me siga. Jesus não falou isso para todos, mas para ele falou, porque naturalmente ele pensava que seria impossível venerar, honrar, adorar e servir aquelas duas entidades, e o Senhor não aceita. O que o Senhor deixa claro é que no coração da gente só tem um trono, e que só cabe um Deus. Ou você o dá para o verdadeiro Deus, para o único Deus, ou você o dá para falsos deuses. E os falsos deuses podem ser, como eu falei, Mamon, mas pode ser Baco, o deus do vinho, mas pode ser um monte, um zilhão de outros deuses falsos. Pode ser sua vaidade, pode ser seu coração, pode ser suas pretensões, pode ser um familiar. Os falsos deuses merecem ficar no chão. Então o Senhor, Ele confrontou aquele jovem. Você realmente quer me seguir? Você está disposto a me seguir? Você realmente quer caminhar comigo? A salvação, meus irmãos, infelizmente, não alcança a todos. Um dia perguntaram para Jesus, são muitos os que se salvam? Qual foi a resposta dele? Não são muitos, são poucos os que se salvam. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e a porta da perdição, são muitos os que entram por ela. Então não são muitos os que serão salvos. E o que é interessante nessa passagem de Jesus, e nessa palavra de Jesus, é que não é apenas a porta que é estreita, o caminho também é estreito. Porque o difícil não é só passar na porta da salvação, é o percurso que tem a seguir. Então a caminhada que nos conduz ao céu é uma caminhada dificílima, é uma caminhada íngreme, com muitas pedras pontiagudas, não é fácil servir a Jesus Cristo.
E a Bíblia nunca escondeu isso. Por isso que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Então isso é um contrafluxo do que o mundo nos ensina. Porque o mundo manda que nós nos autoafirmemos todos os dias, para que nós tenhamos aquela vaidade, aquela borsalidade de dizer assim, eu sei quem eu sou e o que é que eu estou fazendo, e eu sou dono da minha vida, do meu nariz, do meu destino. E o Senhor manda que façamos exatamente o contrário, que neguemos-nos a nós mesmos todos os dias. Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Se você pegar esse fragmento de texto, que nós chamamos de perícope, tecnicamente falando na teologia, se você pegar esse recorte de texto, por qualquer ângulo, nas línguas originais, qualquer comentário bíblico, em hipótese alguma, é extremamente pacífico, em hipótese alguma, tomar a cruz significa uma coisa boa. Tomar a cruz significa exatamente sacrifício. Tomar a cruz significa exatamente estar disposto a ir no contrafluxo do mundo. O mundo vai numa direção, você vai na outra. A nadar contra a correnteza, a correr contra o vento, para poder ficar com Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que querem permanecer em Cristo Jesus, em algum momento serão perseguidos. Se você se diz cristão e às vezes convive boa parte da sua vida com pessoas não cristãs, e todo mundo está muito confortável com você, bote as barbas de molho, porque talvez você está como eles são. Não significa que por ser cristão você tem que ser um extraterrestre, que você tenha que ser um antipático, um rabugento, alguém cheio de ranço, de amargura, que muitos são assim, assimilam a vida cristã com isso, e não é, mas significa que muitas vezes vai ter uma colisão de princípios, que muitas vezes você vai ter coragem de dizer assim, esta roda não é para mim, eu não pertenço mais a isso aqui. Chegar num ambiente, como é típico, às vezes, onde tem muitos homens, e piadas imoralíssimas vão ser pronunciadas, e às vezes até você sorrir, e às vezes até jogar uma pior ainda por cima daquilo tudo. É ter coragem de sair dos lugares onde você sabe que o Senhor jamais gostaria que você estivesse. É ter coragem de olhar para a Bíblia, como diz no Salmo 1, e saber que bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Custa caro servir a Jesus, porque significa um compromisso radical. Eu vou assumir com radicalidade, amar a Jesus e viver para a glória dEle. Ir no contrafluxo do mundo. O mundo aplaude e o mundo normaliza tantas coisas, mas eu digo, comigo vai ser diferente. Com a minha casa vai ser diferente. Se eu não me engano, John MacArthur, não está no roteiro aqui, acho que John MacArthur, que faleceu recentemente, ele dizia assim, o que uma geração tolerar, a outra geração abraçará. O que uma geração tolerar, a outra geração seguinte abraçará. Quando nós começamos a normalizar uma vida onde eu tenho tantas alegrias com pessoas ímpias, onde eu me sinto um como eles são, nas rodadas de escárnio, eu estou sacrificando a geração seguinte. Quando você olha para o velho continente, algumas partes da Europa, você não consegue acreditar que aqueles lugares foram berço do protestantismo e dos avivamentos recentes. Porque boa parte desses lugares, que há algumas poucas décadas foram berço do protestantismo e de avivamentos recentes, hoje são conhecidos como continente pós-cristão, países pós-cristãos, terra arrasada, onde templos são leiloados, vendidos para se tornarem bares, boates, cassinos, porque o Espírito de Deus não está mais ali. A palavra dura que tem no Antigo Testamento é quando se fala ikabod, que a tradução dela é foi-se a glória do Senhor. Já pensou que doloroso seria a gente com todo o sacrifício? Há quanto tempo estamos aqui? Só pastor Juscelino foram 12 anos de pastoreio, passou uns 10 aqui nesse templo.
pastor Vanderlei talvez idealizou, e o tempo de construção, esforço e pizza, fazer pizza, esforço, empenho, e irmãos vindo dormir aqui para poder vigiar, para ninguém roubar material, e depois cada saco de cimento para fazer contrapiso, cada cerâmica, cada porcelanato desse, cada esforço, e depois tudo isso se perder e se tornar um grande clube social de Balsas, porque a fé se acabou. Então o Senhor nos confronta para nos mostrar a realidade. Ele confrontou o jovem rico, ele confrontou Nicodemos. Nicodemos era um grande curioso, ele conhecia trechos da palavra, ele conhecia teologia, era um homem de alto e grosso calibre, espiritual e religioso na sua época. Mas ele foi conversar com Jesus, parece que um estava falando japonês e outro estava falando em alemão. Jesus dizia uma coisa, ele entendia outra. Jesus falou assim, é necessário você nascer de novo. Ele pegou pelo lado biológico, físico. E como é que eu vou nascer de novo? Eu vou retroceder, eu vou dar marcha ré e voltar para o ventre da minha mãe, para o saco gestacional? Aí Jesus é irônico. Jesus diz assim, rapaz, me admira, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Como pode? O Senhor o confronta. E tem uma sutileza, tem um detalhe no texto aí com Nicodemos que eu acho incrível e triste. Que o texto diz que ele foi de noite ter com Jesus. Tinha vergonha de parecer-se com um deles. Tinha vergonha de que alguém o identificasse. Está indo atrás de Jesus. Rapaz, cria vergonha na tua cara. Quantas pessoas podem ser assim? Na famosa negação de Pedro, ele está numa rodada, Jesus está subjugado, está preso, e aí ele fala alguma coisa, o sotaque escapa. Quando o sotaque dele escapa, aí a pessoa diz assim, tu estavas com ele. Não estavas. Tu estavas com ele, não estava. Estava, o teu modo de falar te condena. A Bíblia diz que ele começou, o texto diz literalmente, está escrito na Bíblia, ele começou a praguejar. Ele começou a xingar, um homem de Deus começou a xingar, porque se sentiu acuado, intimidado, acovardado, negou sua fé. O mesmo Pedro que instantes antes falou assim, é o quê? Vão te levar para Jerusalém? Se for preciso, a gente peita, derruba a barricada, pode vir o que for, a gente enfrenta. Te acalma, camarada. O galo não cantará sem que tu me negues 3 vezes. Então, essa vida cristã espiritual de empolgação, de fim de semana, de congresso, de culto dominical, de evento, tem pouco valor para a nossa vida. O que Jesus quer é que a fé valha a pena mesmo, da segunda-feira para frente. É claro que aqui também. Esse momento é santo. Esse momento você tem aqui a atmosfera do céu, o próprio Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus. Mas a vida acontece para valer lá fora. E é lá que o Senhor deseja que façamos a vida valer a pena, a vida cristã. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. A presença de Jesus constrange. A Bíblia diz que Jesus é luz. Nós vamos pregar uma série de mensagens aqui sobre os atributos de Jesus. Quem é Jesus? Jesus se auto-apresenta como eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que muita gente evita se aproximar de Jesus, porque quando você está na penumbra, ou quando você está no breu, na escuridão total, disfarça as suas limitações, imperfeições, os seus erros e pecados. Agora, quando você está debaixo da luz, você vai lá no consultório odontológico, aí você deita na cadeira e eles jogam aquele facho de luz. Eles precisam de luz para detectar a cárie, para detectar o problema. A luz é necessária. O procedimento cirúrgico tem que ter luz para você detectar sutilezas. Então, quando nos aproximamos de Jesus, a luz irradia em nós. E a Bíblia diz que muita gente evita se aproximar de Jesus para que as suas más obras não sejam manifestas, porque o Senhor nos confronta. Zaqueu é como se fosse um secretário da Receita Federal, um secretário da Fazenda, de Estado. E aí ele diz assim, a presença de Jesus o constrange e ele discerne. Se alguém eu tenho defraudado, eu tenho passado a mão, um gatuno, um larápio, um ladrão,
eu vou restituir. Quantas vezes? 3 ou 4? 4 vezes. Eu restituo quatro vezes. Eu vou restituir. A consciência do Evangelho. A consciência do Evangelho que nos constrange e que nos transforma. Se for um Evangelho só para nos perfumar, não vale nada. Por que você está aqui? Porque você sabe que essa igreja tem um púlpito forte. Porque você sabe que essa igreja tem um púlpito fiel à Escritura. Que ele tem uma herança da reforma, sola a Escritura, somente a Escritura. Mas também tem uma herança principiológica dos batistas. Tem mais de 400 anos no mundo, 150 anos no Brasil. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Às vezes você vai sair daqui e vai dizer assim, rapaz, hoje o pastor botou virado no giraia. Botou para quebrar. Domingo que vem você volta. Porque é a mesma coisa que acontecia com João Batista. O pessoal enfrentava subidas íngremes, areia escaldante, sol causticante de perto de 50 graus, víboras no deserto, animais peçonhentos. Chegava onde João Batista estava. Quando chegava lá, ele começava a pregar, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E assim o Senhor ia transformando. Santo Agostinho dizia assim, Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. A mesma palavra que a espada de 2 gumes, de 2 lâminas, a mesma palavra que corta, é a palavra que sara. E é assim que o Senhor nos transforma. Quando estamos diante da palavra do Senhor, ficam manifestos os intentos do nosso coração, aquilo que se passa em nosso coração. A gente costuma dizer no popular que coração humano é terra que ninguém anda, mas Deus anda. E Ele conhece os nossos corações. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe se há em nós caminhos maus. Por isso o salmista fez aquela oração tão preciosa, sincera, profunda e corajosa. Senhor, Tu sondas e conheces o meu coração. Senhor, Tu sabes os meus caminhos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno do Senhor. Me lembro de receber jornais de missões, quando eu morava em Alto Parnaíba, aí vinham as publicações, e em um dos jornais de missões, eu era adolescente, vi aquilo, nunca mais me esqueci. Aí tinha um testemunho de um presidiário, foi evangelizado no presídio, e aí quando ele converteu-se, ele deu testemunho. Olha, saí do presídio, cumpri a pena, e a Bíblia, onde ele se converteu, a Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, e fui trabalhar. Então o Evangelho nos transforma nas dimensões macro, enormes, e nos detalhes da nossa vida. O Evangelho vai nos transformando, vai nos moldando, e é assim que o Senhor quer fazer. Essa fase é uma das fases muito difíceis da caminhada com Jesus. É na hora que o Senhor diz assim, Deus te recebe como você é, como você está, mas se recusa a deixá-lo do mesmo jeito. Ele quer te transformar. Num livro do escritor norte-americano Max Lucado, ele diz assim, Band-Aid não cura tumor. Você botar um Band-Aid, um curativo na área que tem um tumor, não vai curar o tumor. Aí ele fala também, outra analogia, pintura no capô do carro não conserta motor batido. Tem que levantar o capô e trabalhar na máquina, retificar o motor. E é assim que Deus quer fazer conosco. Levantar o capô do nosso coração, abrir a caixa torácica e fazer o transplante que o profeta Ezequiel falou. O profeta Ezequiel disse assim, Deus por meio de Ezequiel, eu vou tirar o coração duro e de pedra de vocês, e eu lhes darei um coração novo de carne. Transplante cardíaco que somente Deus pode fazer. Ele usou a analogia por meio do profeta Jeremias. Jeremias, você está vendo o oleiro, aquele que está trabalhando com cerâmica, com barro? Assim como aquele oleiro sou eu, e o barro são vocês na minha mão. Assim como o oleiro, ele modela o barro, eu quero modelar a vida de vocês. Se o primeiro vaso que foi feito ficou com alguma imperfeição, passou ali uma raiz, passou ali uma lasca de raiz de madeira, na hora que for assar, ele vai rachar, não vai dar certo. Então, o Senhor quer refazer. Quantas vezes nós cantamos aquele hino antigo? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro. Transforma, modela,
a minha vida. A terceira etapa da caminhada com Jesus é a da decisão. Olha o que dizem os versículos. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Depois que nós nos admiramos, nos aproximamos de Jesus, somos confrontados por Ele, nós temos que tomar uma decisão. Muitos recuam, o jovem rico recuou, outras pessoas recuaram. Qual é a tua decisão diante da confrontação do Senhor? Eu não posso, eu estou com essa situação aqui marital, conjugal pendente. Eu preciso, já ouvi gente dizer assim, eu preciso primeiro parar de fumar. Eu preciso primeiro largar a cachaça. Está invertendo os processos. Você se aproxima de Jesus, Ele entra na sua vida, Ele transforma a sua vida. Se você esperar ser transformado primeiro para se aproximar de Jesus, não carece você aproximar de Jesus. Nós chegamos a Jesus para ser transformados por Ele. Por isso que Jesus usou um ditado popular da sua época. Os saudáveis não precisam de médicos. Os sãos, quem está bem de saúde, não precisa de médico, mas sim quem está doente. Aí ele completa, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, pecadores arrependidos. Então, uma decisão tem que ser tomada, Por isso que eu falei, um texto como esse que nós lemos aqui, ele reforça um pouco a tese do calvinismo. Mas a continuação do texto derruba a tese do calvinismo. Porque você vê o tempo inteiro a Bíblia falando que tanto Deus confirma a decisão de nos escolher e nós nos aproximamos dEle porque Ele nos chama, quanto a Bíblia também nos mostra que nós temos que tomar uma decisão. É tanto que você vê Deus falando para a nação de Israel, é falado, dito e dito de novo, pisado e repisado, Êxodo, Deuteronômio, Deus falando coisas do tipo, eis que eu coloco diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O Senhor nos dá a capacidade de tomarmos essa decisão. Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Uma decisão tem que ser tomada. Você pode rejeitar a Jesus, bater a porta na cara dele, ou você pode escancarar a porta da casa e dizer, Senhor, entra, a casa é tua. E toda casa, eu não sei se você tem, na sua casa o quarto da bagunça. Às vezes a gente chama de despensa, às vezes chama mesmo como quarto da bagunça. Chegou alguém de surpresa, aí você corre, bota tudo ali dentro. Tem medo, horror de que alguém chegue ali de surpresa e abra aquela porta. Pelo amor de Deus, vai só por onde eu já maquiei. Mas o Senhor quer entrar no quarto da bagunça. Ele quer entrar lá mesmo, ali que precisa da ação e da intervenção do Senhor, para botar ordem em todas as coisas. Diante disso, muitos dos seus discípulos, disso o quê? Das palavras duras de Jesus, da confrontação de Jesus, de colocar o dedo na ferida, de chamar as pessoas à retranca, de mostrar-lhes o caminho de Deus, o caminho do céu, de mostrar as armadilhas de Satanás, o engodo de Satanás, e quanto custa servir e caminhar com Jesus. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nem caminhar com Jesus eles queriam. Porque chega num ponto, irmãos, a Bíblia diz, é um princípio bíblico, como é que dois andarão juntos se não estiverem olhando na mesma direção? Tem um momento que aquela convergência vai virar divergência, e aí cada um vai tomar um rumo diferente. Como é que dois andarão juntos se não estiverem olhando na mesma direção? É por isso que é tão difícil, muitas vezes, vingar e dar certo a amizade de um cristão com um não cristão, porque são perspectivas diferentes. Um está querendo ir para a farra, para o forró, para a cachaçada. O outro está querendo ir para um momento de edificação, de transformação. Divergências. Como é que dois andarão juntos se não estiverem andando na mesma direção? Muitos, diante disso, abandonaram e já não andavam com ele. É muito triste nós pensarmos que essa terceira fase aqui, essa terceira etapa, é exatamente a etapa na qual muitos se encontram. Abandonaram a Jesus, abandonaram a fé,
abandonaram a comunhão com o povo de Deus, porque disseram, não, não precisa. Olha, se você quer um conselho de graça, de um amigo, pastor e amigo, na hora que você mais quiser se afastar, é a hora que você mais precisa buscar a presença de Deus. Na hora que você sentir que mais tem que sair dessa convivência aqui, é o momento que, se for possível, tiver um resquício de lucidez, suplique para alguém, me arraste, me puxe pelos cabelos, me pegue pelas pernas e pelos braços, mas não me deixe ficar longe, não me deixe ficar fora, eu preciso. Na hora que muita gente precisa, é quando abandona a Jesus, é quando deixa de andar com Ele. Que texto forte, irmãos, o 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Talvez um calcanhar de Aquiles na tua vida que está te impedindo de ficar com Jesus. Por quê? Porque não quer abrir mão de algo que você sabe que não é para o teu bem. Que você sabe que, se for uma comunidade bíblica saudável, você vai ser chamado a atenção. Alguém que vai chegar para você e te dizer verdades duras, mas que são verdades transformadoras. A Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, no sentido de que verdades duras por pessoas que nos amam, que machucam, às vezes, a gente pensa que está machucando para o mal, mas é para o nosso próprio bem. É para a nossa própria transformação. É o texto do Senhor para nós. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele mesmo é quem vai nos sarar. 67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Uma decisão tem que ser tomada. Por último, é necessário que haja submissão. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Veja, se a salvação fosse apenas um seguro contra o fogo do inferno, muita gente abraçaria. Toda vez que nós preparamos uma turma para batismo, nós fazemos questão de bater na tecla. Você está recebendo a Jesus como na tua vida? Eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador e Senhor. Porque se fosse para receber Jesus apenas como Salvador, até Satanás aceitaria. Mas tem que recebê-lo como Senhor, Salvador e Senhor. Quando Ele se torna o meu Senhor, significa que eu me submeto a Ele. Eu sou o doulos, eu sou o escravo de Cristo Jesus. Eu me entrego a Ele de coração. Eu sou propriedade exclusiva dEle, eu pertenço a Ele. Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Dois verbos aqui muito importantes. Crido, fé. É necessário, é o primeiro passo para se aproximar de Deus, mas conhecer a Deus. Agora, esse verbo aqui, conhecer, o sentido dele é um sentido diferente na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando um homem ia ter relação com a sua esposa, se dizia assim, ele a conheceu, ou seja, ele teve relações íntimas com a sua esposa, íntimas. O texto bíblico usa o mesmo verbo no hebraico para aquela expressão que diz assim, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então esse verbo, quando ele é usado aqui na Bíblia, em alguns momentos o sentido dele não é simplesmente, eu conheci, cognitivo, da cabeça. Não, é no sentido de relacionamento profundo e íntimo. E nós temos crido e conhecido. Senhor, nós ouvimos. E porque ouvimos, nós cremos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas nós demos um passo além. Nós cremos e agora nós te conhecemos. Te conhecemos, caminhamos contigo. Quando Jesus faz aquele convite irresistível, ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando eu tomo o jugo de Jesus sobre mim, significa que eu vou andar, assim como os bois na parelha, 2 bois conectados pela canga, pelo jugo, eu vou andar para e passo com Jesus.
e eu vou caminhar com Jesus, e eu vou conhecer a Jesus. Venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, se conecte comigo, para andar par e passo comigo, assim como os bois na parelha, arando a terra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando eu aprendo sobre Jesus, o que acontece? Achareis descanso para as vossas almas. Preguei recentemente sobre isso. O conhecimento sobre Deus e os atributos de Deus tem poder até de curar ansiedade, depressão, alguns tipos de depressão, as angústias da nossa alma, porque nós meditamos sobre quem Ele é. Eu conheço a Deus e eu aprofundo no conhecimento com Ele. E quanto mais eu conheço, eu decido me submeter a Ele. Eu decido dedicar a minha vida a Ele e viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Essa é a palavra do Senhor para todos vocês nessa noite, para todos nós, que Deus a aplique em nossos corações, amém? Vamos orar por isso aqui, enquanto a equipe de louvor chega, para nós passarmos rapidamente para a ceia. Obrigado, Senhor, pela palavra santa do Senhor, palavra viva, palavra eficaz, mais cortante que uma espada de 2 lâminas. Aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, se é a Tua vontade de salvar nessa noite,